Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre se Cristo foi realmente ao inferno ou não. O que é que a Bíblia nos diz a respeito disso? Bom, esse vídeo pode ficar um pouco grande, então eu vou dividi-lo em parte 1 e 2, tá? Eu vou dividir em duas partes. Eu prefiro assim porque o roteiro aqui tem muita coisa pra gente falar. Então hoje eu pretendo falar mais se Cristo ele foi ao inferno ou não foi para o inferno. Bom, antes de tudo, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like no vídeo, já compartilhe e comente aqui embaixo também a sua opinião. Eu quero saber se você acredita nisso, que ele foi para o inferno para salvar as almas cativas desde os dias de Noé, da criação de Caim em diante. Tá? Porque muitas pessoas, isso é óbvio, que tiveram um destino tanto indo para o céu ou indo para o inferno. E nisso as pessoas vão começar a questionar, poxa, o que é o céu e o que é o inferno? É importante a gente saber disso. Porque Cristo ele vai para o inferno para tirar as almas que estavam cativas nessa época. E a gente comete erros muitas vezes ao ler a Escritura, porque a gente não entende que ela se completa. A Escritura inteira, gente, se completa. E devido a isso, é que eu queria dizer para vocês assim, que há dois pensamentos, há duas vertentes. Né? Há duas vertentes. A primeira é que Cristo ele veio ao inferno para tirar as almas que estavam lá antes dele vir à Terra, não no Novo Testamento. Né? Ou seja, ele salvou as almas que durante todo o Velho Testamento tinham sido mortas e ido para o inferno. Segunda coisa, ele teve que salvar, resgatar essas pessoas porque elas têm que ressuscitar para herdar a vida eterna no reino dos céus. Então, quando a gente fala céu, a Bíblia não fala de céu em relação ao objetivo final do cristão. O objetivo do cristão é fazer discípulo, é alcançar a misericórdia de Deus, ressuscitando e sendo semelhante a Cristo, para não dizer igual. Então, a gente, quando se tornar semelhante a Cristo, nós vamos estar no reino dos céus. Mas aqueles que não herdaram o reino dos céus, o que vai acontecer com eles? Eles vão para o inferno, mas só que nem sempre foi assim. Antes de Cristo vir, a realidade da época de Cristo, judaica, que imperava em Israel no período de Cristo, era totalmente diferente disso. Era totalmente diferente. Então, eu queria ler para vocês um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo que atesta claramente essa questão da aparição de Cristo às moradas celestiais, ou melhor, às moradas infernais, antes de ressuscitar aqui na Terra. Quando ele morreu e estava morto, né, naqueles 3 dias, ele foi e pegou a chave do inferno e os mortos foram retirados dali, porque o Hades ele está destinado, né, o abismo, o inferno provavelmente está destinado somente ao diabo e aos seus demônios, aqueles que seguirem também a ele, as pessoas, né? Então assim, gente, antes de eu ler aqui para vocês qualquer coisa, eu queria primeiro falar o seguinte, que essa palavra inferno, ela não existe na Bíblia, no original. Você vai ler em português, você vai ver a palavra lá, mas no hebraico, nem no grego existe essa palavra inferno. Inferno vem da ideia inferus, né? A ideia de inferus, que é uma palavra latina e quer dizer inferior, algo inferior a realmente em questão hierárquica, né? E essa palavra inferno ela começou a ser usada nas traduções latinas da Bíblia devido a que, como o inferno é algo inferior, né? Estaria no meio a terra, no plano espiritual de Deus, estaria a terra, onde nós habitamos, embaixo o inferno, que é onde as pessoas que não vão herdar o reino dos céus vão estar lá cativas, vão estar lá no inferno sofrendo e pagando pelos seus pecados, ao passo de que lá no reino dos céus, ou seja, no próprio céu além da nossa vista, está Deus e os anjos, está Jesus Cristo, está, né, o nosso Salvador, está o Messias. E aí é isso. É isso, essa é a visão católica a respeito do céu e do inferno, até o presente momento em que eu estou falando agora com vocês, porque vocês sabem que aqui no canal a gente estuda muita coisa, que a gente tem vídeos a respeito de estudos bíblicos, a gente tem sobre arqueologia, que é o bloco Escavando a Verdade, eu tenho reviews. Então a gente fala sobre várias coisas aqui, sempre alguma novidade eu trago para o canal. E isso é uma coisa que eu estava pensando esses dias, que é importante as pessoas saberem disso. E também é importante ressaltar que, antes de eu ler qualquer coisa também para vocês, eu queria dizer que há dois fatores que contribuem
para que as pessoas não acreditem que Cristo foi ao inferno. A primeira delas é que Cristo, se Cristo realmente foi para o inferno, ele estaria descumprindo o que a palavra diz. Que a palavra diz que, lá, por exemplo, na história do rico e Lázaro, né, os profetas e Moisés, eles falaram do arrependimento. Então, as pessoas do Antigo Testamento têm que se guiar por ele para poder não ir para o inferno. Segunda coisa, as almas que estavam cativas lá eram as pessoas que estavam vivas aqui, porque as que são salvas, estão, no caso, sofrendo até hoje, não merecem salvação. Ora, se salvação é somente em Cristo, qual é a lógica de Cristo não ter ido para o inferno para resgatar essas pessoas que nunca haviam conhecido Cristo? Então, para terminar, eles querem encerrar dizendo assim, olha, não se pode pegar vários versículos jogados da palavra e dali tirar uma doutrina, como é o caso do professor Rodrigo Silva, que fez um vídeo recentemente sobre isso, e falou claramente lá que não se pode tirar doutrina de um versículo jogado outro. Sendo que esse tema não tem um versículo jogado um ou outro. Que é o que eu vou ler agora para vocês. Não é só no Novo Testamento que eu vejo isso. Eu vejo no Antigo também ideias que completam a necessidade de Cristo ter ido até o inferno, como Pedro fala. Mas antes de ler o texto de Pedro, eu queria ler para vocês Efésios, no capítulo 4, né? Para vocês entenderem uma coisa. Uma coisa que pouca gente percebe. Ó, Efésios, capítulo 4, versículos 9 a 10. Que diz assim. Eu vou ler a partir do verso 8, porque ele cita um texto que está lá em Colossenses 2,15, tá? Isso o próprio apóstolo Paulo falando. Daí esta palavra, tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros, deu dons aos homens. Verso 9 ele vai comentar sobre uma palavra. Ele subiu, quer dizer isto, senão que ele também desceu até embaixo da terra. Aquele que desceu é também o que subiu, mais alto que todos os céus, a fim de repletar o universo. Ou seja, Cristo ele vem completar, ou seja, repletar, tornar repleto de seus filhos, seus santos, a pátria celeste, aquela em que nós vamos herdar. Não é o céu que vamos alcançar, não é nosso maior objetivo é alcançar os céus. Nosso objetivo é alcançar a semelhança com Cristo Jesus, que é nosso irmão mais velho. A partir do momento que ele entra em nossas vidas, ele vira, a partir do nosso momento, o nosso Salvador, o nosso único e verdadeiro Deus, nosso único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Se nós pecávamos, estávamos numa vida de promiscuidade, agora que nós nos arrependamos e começamos a tornar nossa vida algo diferente, a partir desse momento a gente busca algo diferente, porque Cristo ele morreu por nossos pecados. E lá no final de Marcos, acredito, no final de Lucas, ele vai dizer que nós somos irmãos dele. Guarda essa informação aí que eu acho interessante eu mencionar para vocês, tá bom? Então, aqui na Epístola dos Efésios você vê que Cristo, ao subir aos céus, ele também desceu e foi à mansão, né, dos mortos, tá? Devido ao pensamento judaico que tinha na época sobre a morte. Você pode ler lá em Provérbios 23:14 sobre o mundo dos mortos, em Ezequiel 32, verso 21. Também falam a respeito dessas coisas, que havia no pensamento judaico da época um lugar onde os mortos estariam aguardando o juízo para o chegado dia do Senhor, que vai dizer o profeta Sofonias e entre os profetas, que o dia do Senhor será um dia em que os ímpios tremerão, mas os justos ressuscitarão. Isso é uma coisa que não é coincidência, isso é uma coisa que se repete no Novo Testamento, tá? Daniel fala sobre a ressurreição e é assim que os judeus vão interpretar os textos dos profetas sobre o dia do Senhor. Então esse dia do Senhor seria este dia da ressurreição dos mortos, que João fala em Apocalipse, que nós sabemos que é a parousia tutiu, que é a vinda milagrosa, ou melhor, gloriosa de Cristo dos céus à terra, para ressuscitar os justos, chamado também de primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse 20, você pode ler isso aí. Então, assim, dito isso em Efésios, quando a gente vai lá para 1 Pedro, no capítulo 4, verso 6, a gente lê uma coisa muito curiosa e que não pode passar despercebida. Tá? 1 Pedro, vou ler aqui para vocês, capítulo 4, verso 6. Pronto, aqui. Esta é de fato razão
porque até aos mortos foi anunciada a boa nova, para que, embora julgados segundo os homens na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Que vivam segundo o Espírito. Essa expressão viva segundo o Espírito, a julgar pela minha interpretação, são aqueles espíritos que estavam confinados nas moradas eternas, sofrendo castigo, assim como o rico estava. Quem lê aquele texto do rico e Lázaro, vê claramente que quando o rico vai para o Hades, que a palavra lá no inferno, tá? É Hades, a julgo daqui da Bíblia Teb. Vou até abrir para mostrar para vocês como é que está esse texto aqui na Teb. E vocês vão perceber que Hades é uma palavra para um lugar de tormento no mundo grego. Cristo vai trazer essa ideia para os judeus, para os seus discípulos, para ensinar que se ele não veio para trazer a salvação a respeito do inferno, então é porque o Hades, os locais de tormentos que estão descritos na palavra de Deus, para onde, por exemplo, o rico foi, deveria ser facilmente remediada pelos profetas, mas os profetas não sabiam disso. Os próprios profetas não sabiam como eles iam anunciar o arrependimento de algo que eles não sabiam que existia. Dessa forma, não tinha como as pessoas que foram para aquele lugar no Antigo Testamento se arrependerem. Então Cristo teve que ir lá para mostrar que ele é misericordioso, para mostrar não só aos vivos, mas aos mortos, como diz 1 Pedro 4,6, que ele trouxe não por merecimento, mas por sua espontânea vontade de nos salvar. Então, quando a gente vai aqui para Lucas, no capítulo 16, a gente encontra uma explicação maravilhosa a respeito disso. E Lucas preserva muito bem a intenção de Cristo aqui. Ele escreve de forma muito detalhada, de forma muito clara. Eu só vou ler o início e o final para vocês da parábola. Diz assim, o verso 1, né? Fala que a partir do verso 19, capítulo 16, a partir do verso 19, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, que fazia diariamente brilhantes festins. Um pobre chamado Lázaro jazia coberto de úlceras no pórtico da sua casa. E ele bem quisera saciar-se do que caía da mesa do rico, mas eram antes os cães que vinham lamber suas úlceras, e que comiam também o resto da comida do rico, né? O pobre morreu e foi levado pelos anjos para um lugar de honra junto de Abraão. Fala de sepultamento? Não fala. Fala que ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, para junto de Abraão no céu. Isso reflete a ideia judaica. Aqui tem até uma nota de rodapé, mas de acordo com o tempo a gente não vai poder falar muito sobre isso. Mas o seio de Abraão era um lugar onde os judeus acreditavam que estavam esperando ressuscitar aqui na terra. Eles iam para esse paraíso celestial, que seria onde Deus habitava. Ao mesmo tempo, Abraão estaria lá para recebê-los nesse lugar e recompensá-lo de todas as maldades, todas as injustiças que eles passaram aqui na terra. Isso se eles cumprissem fielmente a lei. Esse é o pensamento daquela época. E Cristo vai trazer essa ótica para ensinar aos judeus que essa história é uma história real, porque parábola não tem nome de pessoas. E uma história real tem nome de pessoas. E Lázaro aqui é um personagem real. Entenderam? Então ele vai inserir dizendo assim, que no verso ainda 26 ele vai falar, depois de que o rico foi para junto do pobre, né? Foi para junto de Abraão. Ele vai dizer que o rico morreu também e foi enterrado. Essa expressão foi enterrado era a ideia que os judeus tinham que, tipo, quem morre tem que ser enterrado. Porque se não for sepultado, ele não vai ressuscitar no último dia. Cristo está desvalidando duas coisas. Primeiro, ele vai desvalidar que é necessário sepultar para poder ressuscitar. E ele vai dizer também, ao mesmo passo, que aquele que morre, que cumpre a lei, também é salvo. Ou seja, aquele que cumpre a lei é salvo, e aquele que acredita que ainda assim, sendo enterrado, vai herdar a salvação, nem sempre foi enterrado. Então não posso dizer que o rico ele foi para o inferno porque ele era uma má pessoa. Ele foi para o inferno porque ele não praticava, digamos assim, a lei dos judeus. Algo que Cristo ele vai cumprir para nos dar misericórdia. Aí quando eu concluo aqui no verso 27, eu vejo o seguinte. O rico disse a Abraão: eu te rogo então, pai,
que envies Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que eles os advertira, para que não venham também para este lugar, ou melhor, que ele os advirta, né? Para que eles não venham também para este lugar de tortura, ou seja, fale para eles, através de Lázaro, traga Lázaro de volta aos mortos, ressuscite Lázaro para dizer que existe esse lugar. Porque até então nenhum profeta disse que existia. Como eu já disse antes, é ineficaz dizer que a salvação pode vir através dos profetas, mas somente pela palavra do Evangelho ministrada por Cristo e seus apóstolos. É isso, galera, que as pessoas têm que entender. Então vamos lá. Para terminar o verso 28, diz assim: pois tenho 5 irmãos e tal. Aí ele vai falar que Abraão lhes disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aí ele vai concluir dizendo que ninguém que vê até um morto ressuscitar vai se arrepender. Então Cristo ele faz uma crítica, ele vai dizer: calma, o rico não sabia disso. Então ele estava aqui em posição de igualdade com os filhos de Deus ou nos filhos da carne. Dos filhos da carne, igual a Lázaro, porque Lázaro não tinha conhecido ainda Cristo também. Mas Lázaro, por sua vida, ele teve salvação e o rico não teve a salvação, ou ser uma pessoa que não cumpria a lei. Então, isso está bem claro aqui para vocês, que ele não estendia a mão aos pobres e tal, pelo que você entende pela parábola. A parábola dá a entender isso, que ele não era uma pessoa caridosa. Isso o que não justifica que ele é uma pessoa ruim para os seus familiares, para si mesmo. Ele mantinha os mandamentos. Por que Deus não usou misericórdia? Porque não era o momento adequado. Seria uma injustiça dizer que Cristo não foi para o inferno, justamente por conta disso. Então, quando eu vou lá para Isaías, o que é essa morada dos mortos? O que é esse lugar em que se prefigura aqui na parábola do rico Lázaro, na história do rico Lázaro, melhor dizendo, como sendo o seu de Abraão? Simples. Lá em Isaías, a gente tem a citação do Sheol, assim como a gente também tem lá do Salmo, Salmo 6, verso 6. Melhor, antes de ir para Isaías, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Vou passar aqui bem rapidinho para vocês verem uma coisa. Para vocês verem que eu adoro essa versão. Eu gosto muito dessa versão. Recomendo a versão da Bíblia TEB para vocês. Aqui, ó, Salmo 6, verso 6, fala assim, ó: pois entre os mortos teu nome não é pronunciado, e no Sheol quem te rende graças? Ou seja, um lugar de esquecimento. Aí tem uma nota aqui do verso 6 que diz assim, que literalmente não há lugar de lembrança para Deus entre os mortos. Aí ele vai mencionar Isaías 38, verso 18, que é o que eu vou ler agora para vocês. Vou ler também a nota de rodapé dela aqui, ó, Bíblia TEB, para vocês verem, ó. Essa aqui, para quem está entrando agora no canal, para quem está vendo agora meu vídeo. Então, assim, o verso 38 e 18 vai dizer assim na nota de rodapé, que na época antiga, ainda no tempo de Isaías, encarava-se a morte como uma separação radical de Deus e a morada dos mortos como um domínio no qual o Senhor não reinava. E também em Jó, onde, porém, entretanto, todavia, no capítulo 18, verso 26, abre-se aqui uma nova perspectiva acerca dessa passagem. O que é que diz Isaías, afinal de contas, Adriel? Vamos lá. Isaías 38, 18. Pois o Sheol não pode louvar-te, nem a morte celebrar-te. Os que descem à tumba, à sepultura, ao Sheol, ó, aqui, ó, não esperam mais na tua fidelidade. Vocês não esperam mais nada de Deus. Só que há inferno. Há um lugar de tormento. Entende o falso cognato desses teólogos que dizem que Cristo ele não merecia passar por essa imagem de redentor dos mortos? Ele é redentor dos vivos e não dos mortos. Bom, se ele não é dos mortos, por que nós vamos ressuscitar? Porque Pedro menciona isso. Porque Paulo lá em Efésios menciona isso também no capítulo 4. Então, quando a gente adianta um pouco aqui e vai lá para Jó, capítulo 19, verso 26, vejam que ainda no Antigo Testamento é dito em Jó, segundo alguns, né, é o livro mais antigo da Bíblia, né? É o livro mais antigo, segundo alguns teólogos. Tem inúmeras evidências que provam isso. Então, assim, aqui, ó, no livro de Jó, na Bíblia TEB, tá? No versículo 19, capítulo 19, versículo 25 e 26, diz assim, veja o que ele diz ainda no Antigo Testamento. Veja a inspiração do autor falar isso.
O nome daqui da seção que esse contexto é abordado, do verso 25 até o verso 29, diz assim, o Redentor vivo. E vai começar, a partir do verso 25, uma nova seção de sentenças que Jó, ele fala, na verdade, não é nem Jó, é Zofar, né? Não, Zofar é o capítulo 20, tá certo. É o próprio Jó que fala. E no discurso de Jó, Jó vai dizer assim que, mas eu sei, verso 25, meu Redentor está vivo. No fim se erguerá sobre o pó, e mesmo que tenham destruído a pele da minha carne, contemplarei a Deus. Ele fala aqui duas coisas, irmãos, de que o Redentor dele está vivo e que se erguerá do pó. Ele está falando da ressurreição de um possível Redentor, alguém que o vai justificá-lo pelo seu sofrimento. Jó está expressando a angústia que ele tinha em não estar salvo. E ele vai dizer que ainda que a carne dele apodreça, que ele estava com a carne podre, ele estava com lepra, ele só vai ser curado no final do livro, a lepra que ele estava prefigurava a morte em vida das pessoas, a morte espiritual que Cristo vem falar. E essa morte espiritual ele diz que, ainda que eu tenha destruído minha pele na minha carne, eu contemplarei ao Senhor. Eu contemplarei a Yahweh Sabaoth, o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano. Então isso é algo muito profundo, em que a gente não percebe quando a gente olha para o texto do Antigo Testamento. E aqui tem uma referência na Bíblia Tebe a Isaías 44:6, que é justamente onde vai existir a chance da ressurreição dos mortos, e que Daniel também vai falar no capítulo 12, verso 1. Então vocês estão vendo que é um assunto muito vasto, lida com muita coisa. Tem muitos textos da Bíblia em contextos diferentes, em épocas diferentes, que vão falar da mesma coisa. E Jó aqui ele tem um desejo que só vai se concretizar no Novo Testamento. Adriano, mas como é que você me justifica que esse versículo aqui ele está falando de Cristo, que esse Redentor é Cristo? Bom, a nota da Bíblia Tebe pode me ajudar acerca desse versículo 25. Está dizendo o seguinte, que no antigo Israel, o Redentor era aquele que reivindicava um direito que um de seus parentes próximos, lembrando, parentes próximos, já não podia exercer por si mesmo. Ele vai dar um exemplo aqui da lei de Levítico 25:25 e Ruth 4:4. Ou seja, em Levítico 25 e Ruth 4, vai ter uma situação em que alguém próximo vai dar um direito para um parente que ele não pode ter por si mesmo, ele não pode nunca conquistar aquilo. Então é um ato de misericórdia, de graça. Graça é favor o quê? Imerecido. E Cristo vai dizer o que no Novo Testamento? Que se de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar a oportunidade das pessoas conhecerem a Cristo. Isso abre margem para muita coisa, mas se atenham a isso que o texto está dizendo aqui. Se essa nota estiver certa, Cristo ele foi o nosso Redentor, em que os judeus pensavam, segundo a lei de Levítico, e no livro de Ruth também vai prefigurar a mesma coisa. Boaz, ele é o Redentor de Ruth. Ele vai garantir para ela uma continuidade da linhagem. Essa linhagem vai ser a linhagem de Cristo. Percebam que tudo está em conexão. Boaz foi o Redentor de Ruth, assim como Jó espera que o Redentor dele salve ele do seu sofrimento. Cristo ele vem da linhagem de Ruth e nos é a salvação, é o nosso Redentor dos nossos pecados. Vocês entendem isso? Isso é uma coisa que a palavra de Deus ela se completa, as pessoas têm que aprender a abrir os olhos para esse tipo de coisa, gente. E, Adriano, mas parentes próximos, Jesus é parente próximo nosso? Sim. Lá no final de Marcos ou é de Lucas, está aí a referência para vocês verem, Jesus chama os seus discípulos de seus irmãos. Porque a intenção de Deus na Terra é justamente isso, fazer uma grande família. Uma grande família. E se o pecador ele foi para o inferno por conta da lei, que há necessidade de se criar uma nova jurisdição, um novo testamento, porque a primeira lei foi ineficaz, a primeira não serviu e teve que vir a segunda aliança, a nova aliança, ou seja, um novo testamento, é que eu entendo o que Jó ele expressa no capítulo 24, no verso 19 aqui do seu livro. O livro de Jó ele fala assim, tá, gente? Eu prefiro a versão de Aparecida porque eu achei aqui a tradução para onde vão os pecadores de uma forma muito mais ampla, que lida direto com a interpretação que eu tenho a respeito de Lucas capítulo 16.
Diz assim, que como seca o calor, como seca e calor consomem as águas da neve, assim faz o abismo com o pecador. Ou seja, o abismo é um lugar de seca, é um lugar de morte, é um lugar onde não há salvação. E esse abismo, em hebraico, que Jó fala que é a palavra Sheol, é a mesma que está lá quando Davi fala, quando Isaías vai falar também sobre isso, que a gente acabou de ler. No texto, claro que estava em português aqui, na tradução da Tebe, mas no original vai estar assim. E a Tebe ainda vai preservar Sheol lá em Salmos 6:6. Eu não estou inventando, está aqui Sheol, a palavra aqui claramente no livro de Salmos. Então, pessoal, é uma coisa que a gente não pode esquecer. E essa palavra abismo, essa tradução aqui, eu achei maravilhosa, porque abismo é justamente a palavra que Abraão ele se refere ao rico quando ele diz, é um abismo entre eu e você que a gente não pode ir. E esse abismo, gente, era aquilo que enfraquecia os judeus entender a salvação de Cristo. O abismo é justamente a mente das pessoas que vão estar voltada apenas a uma parcela da palavra e não a palavra toda. Ezequiel vai profetizar sobre isso. Aqueles que retêm uma parte da mensagem salvífica do Criador não conseguem compreender para onde as almas delas vão. Não conseguem compreender o objetivo delas em vida. Veja o vídeo que eu fiz aqui essa semana sobre a mulher que gravou a voz de Deus, a voz do Criador. É algo tremendo. Ela não conhecia o motivo por que ela foi, porque ela se sentiu, aliás, incapacitada de ver propósito na vida dela, de ver sentido na vida dela. Porque eu tô aqui, o Senhor me deu a vida, mas eu me sinto, sabe, sem nenhum propósito. Me dá propósito, Senhor. E ela orando e louvando, o próprio Senhor falou com ela e chamou ela pelo nome. Gente, isso é uma coisa que só apenas aqueles que estão contritos com o Salvador é que vão entender isso. Que a misericórdia do Senhor não falha. E que a justiça de Deus somente Yahweh conhece. Somente o nosso Deus Yahweh é que sabe qual é a justiça melhor empregada aos homens. Então é por isso que eu acredito que Cristo ele foi ao inferno, porque é desejo de todas as pessoas que não só sejam salvas, mas de Cristo também. Tá? Então, que o Criador abençoe seus estudos, que você tenha uma excelente tarde e vamos aí questionar tudo, tá bom, pessoal? Vamos sempre buscar a verdade e nunca ignorar as coisas eternas, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.